Me pediram gramática e vocabulário. A minha maior dificuldade é gramática e vocabulário. Lá na pesquisa de Cambridge, depois do speaking, a segunda maior dificuldade era realmente o vocabulário mesmo, dos alunos do mundo. Tô com a mesma roupa, o mesmo cenário, a mesma xícara, ainda tô tomando o mesmo café, eu só gravei 2 vídeos na sequência, tá? São assuntos diferentes. Bom, e aí eu comecei esse vídeo com aquele slide pra mostrar que se você não sabe vocabulário, você realmente não se comunica. Mas se você não sabe gramática, você se comunica sim. É muito engraçado, né? A gente tem a ideia de que gramática, toda escola que você vai é gramática, na escola é gramática, no vestibular é gramática, tem que saber. É importante, claro, se você quiser se comunicar, você tem que saber falar a gramática, senão você fica falando nós vai. Mas mesmo quando você fala nós vai, a pessoa que tá ouvindo nós vai, ela tá entendendo a tua informação, o que você tá querendo passar. Então, você saber a palavra nós e você saber a palavra vai, ajuda muito mais do que você saber a conjugação do verbo, por exemplo. Então, gente, vocabulário é muito, muito, muito mais importante do que gramática. E eu sei que as pessoas que falam, eu não sei vocabulário, sabem o básico, claro. E elas estavam querendo dizer o vocabulário um pouco mais complexo, eu imagino. Porque se você está no nível básico, óbvio, você não vai saber nada e aí você vai ter que estudar e você vai aprender. Agora, se você já chegou no intermediário ou no avançado, o básico você já sabe, a comunicação já está feita. O que você quer é se comunicar melhor, você quer usar palavras mais rebuscadas. Às vezes você quer falar uma coisa e você não lembra aquela palavra. Então, uma dica de como estudar vocabulário e como memorizar vocabulário. Separa as palavras em grupos de palavras. Não sei se vocês já repararam, mas nos livros de inglês sempre tem aquela parte do comidas. E aí uma lista de comidas e a imagem ou o nome. Aí depois você vira a página, vai ter cores, roupas. Você já reparou que eles separam por grupos? É porque existe um estudo de que o nosso cérebro separa as coisas por grupos quando a gente está se referindo a vocabulário. Então esse é um jeito de ajudar vocês a entender melhor esse vocabulário. Por isso que os livros de inglês, de idiomas no geral, né, são assim. Então, separe por grupos, mas você foge daquele grupo bobo do livro de inglês. Porque ali no livro eles estão... É uma abordagem muito ampla, né, muito geral. Então, uma dica. Vamos supor, um exemplo. Você vai separar o grupo Body Parts. Todas as body parts, você coloca lá hand, head, shoulders, knees and toes. Coloca lá todos que você sabe, coloca o nome, coloca a imagem. Eu aconselho a não colocar a tradução, tá? Porque a ideia não é você assimilar aquela palavra em português com aquela palavra em inglês. É você assimilar aquela imagem, aquele objeto, com aquele nome em inglês. Mas enfim, vai de cada um. Dentro do body parts, você vai separar um grupo. Então, vamos supor que você separe hair. Body parts, hair, e aí você vai para hairstyles. E aí você vai colocar lá, long, short, curly, straight. Você vai abrir um link de novas palavras a partir do primeiro grupo. Então, você vai ramificando isso. Sabe aqueles... Depois eu vou achar uma imagem e colocar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Aquelas ramificações mesmo. Tem um nome isso, né? Esqueci o nome. O ornograma, sei lá. Esse negócio aí. Bom, do hairstyle, aí você vai saber algumas palavras, outras não. Você pesquisa tudo. Lista ali. Dali você passa para uma outra ramificação de palavras que são verbos. Verbos que se usam com hair. Então você coloca brush, dye, curly, straighten, vai jogando ali. Variações desses verbos. Então, sei lá, vamos supor que ao invés do eye, do hair, a gente colocou uma variação de eye. Eye. Então você vai colocar cross-eyed, blink, as colors dos eyes. Né? O que você pode fazer com os eyes? Open, close, blink, etc, etc. E aí você vai no close. Close your eyes. Beleza. Variações do close, uma outra ramificação. Closer, closed, ok? Você vai criando variações dos verbos. Sinônimos para esses verbos, uma outra ramificação. Expressões e idioms que se usam com esses verbos. Phrasal verbs que talvez possam ter com esses verbos.
Aí, sei lá, vamos supor que você tá lá no começo, body parts, já passou pro hair, já teve todas as ramificações, já passou pro eyes, já teve todas as ramificações. Aí vamos fazer um outro, organs. Todos os órgãos, aí é complexo, é difícil. Todos os órgãos do corpo, e aí você vai colocar palavras relacionadas aos órgãos. Então, você colocou heart. Do heart você vai colocar blood, do blood você vai sair bleeding, do bleeding você vai sair pulse, porque é o verbo do heart. Entendeu? Você vai jogando grupos de palavras relacionadas. Você vai ter uma tabelona ali gigante, sua parede inteira de tabela. Só que aí o que acontece? Existe um estudo que o cérebro consegue decorar não, assimilar 10 novas palavras por dia. Mais de 10, esquece, não entra. E dessas 10, depois de uma semana, só 3 você vai lembrar. Então você vai fazer uma tabelona enorme, gigantesca, de vocabulário com verbo, com preposição, com phrasal verb, com idiomas, e aí você só vai lembrar de 3 depois de uma semana. Então minha dica é, vai fazendo de pouco em pouco, não faz tudo num dia só. Então essa semana eu vou fazer o hair. Aí então você vai pegar hair, segunda-feira, hairstyle. Lista lá todos os hairstyles. Escolhe 3. Escolhe 3 e naquele dia você escreve mesmo, tá? Pega o lápis, escreve, não digita. O ato de você colocar isso em movimento é importante para memorização. 3 frases que usem essa palavra. Isso eu faço com os alunos sempre lá na banca. E aí você vai, dependendo do teu nível, se você for um aluno mais avançado, você cria uma frase mais complexa, se você for um aluno mais básico. Mas o fato de você escrever vai te ajudar a memorizar isso. Na terça-feira, você vai lá, já tá body parts, já tá hairstyle, você vai colocar verbs with hair. Brush, cut, lá, lá, lá. Escolhe 3 frases. Na quarta-feira, você vai fazer variações dos verbos. 3 frases. Na quinta-feira você vai fazer idioms and expressions and phrasal verbs. 3 frases. Beleza, acabou? Vai pro outro, vai pro eyes. Eyes, colors, blinked, blind, blá, 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 blá. Cross-eyed. Escolhe 3. E escolhe 3 que são novos pra você. Não vai escolher a palavra que você já sabe, porque essa você já sabe. Não tem necessidade de aprender. Essa é a dica pra aprender vocabulary. Gramática é mais treino, é tipo tabuada, sabe? Eu acho que a gramática do inglês, principalmente, ela é uma coisa meio matemática. Quando você entende o conceito, você consegue usar aquilo para tudo. Então, por exemplo, toda pergunta é formada com auxiliar. Então, o auxiliar, ele não é feito para nada, ele não serve para nada, ele não se traduz, ele só tá lá para dizer que aquela pergunta que segue ele está formulada naquele tempo verbal. E aí você só vai trocando auxiliar. A partir do momento que você entende esse processo, qualquer coisa que você coloca ali tá certo. Então, por exemplo, você quer colocar no presente, você coloca do. Você quer colocar no passado, você coloca did. Você quer colocar no futuro, você coloca will. Você quer colocar no verbo to be, você coloca are ou is. Você quer colocar com modal verb, você coloca could, can, would, should, sabendo o que significa cada um. Você quer colocar no perfect, coloca o have. O princípio nunca vai mudar. A história é sempre essa. O que vem seguido do auxiliar na pergunta é a pergunta e o auxiliar tá lá só para demonstrar, para auxiliar mesmo, para ajudar. Se aquela pergunta tá no passado, no presente, no futuro, no present perfect, no lá. Às vezes as pessoas elas têm dificuldades em saber os nomes das coisas e não precisa saber o nome. Quando eu falo present perfect, ninguém sabe. Present perfect sabe que é aquele chato que todo mundo fica falando toda vez, né? Mas às vezes future continuous. Às vezes as pessoas não sabem o que é isso. E tudo bem também. If clauses. Às vezes você não precisa saber o nome, você só precisa saber usar. Então eu acho que gramática é muito mais você entender o mecanismo da coisa do que o nome em si, relacionar o nome ao auxiliar, ao blá blá blá. Só que isso é treino, isso é tabuada total, é você fazer, refazer. E muitas vezes aí você vai ter que identificar. Tem gente que aprende escrevendo. Então a pessoa precisa pegar o livro lá da gramática, aquele grandão, e tá, exercício. Tem gente que aprende ouvindo, é o meu caso, por exemplo, eu sou auditiva. Então, ouvir, assistir filmes, ou ouvir uma música, ou alguma coisa assim, meu cérebro já assimila aquilo lá. E eu não fico pensando, nossa, ele está colocando ING porque lá. Eu fico hoje porque eu sou professora, mas na época que eu aprendia, não.
Tem gente que assimila lendo, então você pega um livro e vai lendo. Na leitura você vai saber se o cara tá falando uma coisa que já aconteceu, se ele tá pensando no que vai acontecer, se ele tá acontecendo agora. Você vai entender o contexto da história e você vai entender aquilo e aí produzindo, aí falando, você vai falar, vai errar, vai consertar. Igual criancinha que fala assim, eu já se troquei. Você fala, nossa, mas não é se troquei, é eu me troquei. Aí ele fala, tá bom, eu me troquei. Ele não tá pensando, tipo, eu conjuga, não nem sei o nome disso em português. Lá é me. Se é quando você fala da terceira pessoa, do blá blá blá. Ninguém pensa isso, a gente fala e pronto. Erra e conserta. Então, gramática é muito mais treino, prática, dia a dia do que isso. E aí o importante é, descubra o teu melhor jeito, se é lendo, se é ouvindo, se é fazendo exercício, coloque isso em prática. As aulas de inglês ajudam muito na gramática, mas mais importante do que isso é vocabulário. Se você tem vocabulário, você se comunica. Se você tem só a gramática, não serve pra nada. Você sabe formular a frase certinha, mas você não sabe o que ela tá falando e se você ouvir, você também não vai entender o que os caras estão falando. Então não adianta, ok? Beijos.